Boa noite. O nosso grupo é formado pelo Gabriel, pelo Gilberto, por mim, Jaine, pela Letícia, pela Marina, pelo Marte e pelo Wagner. Pode passar, Marina. A gente vai estar falando sobre desafios e alternativas no financiamento para a transição agroecológica. A Letícia vai estar introduzindo o tema para vocês agora. Bom, o que é agroecologia? Muitas pessoas acham que é um sistema de cultivo. A agroecologia ela não é um sistema de cultivo e também não é uma prática agrícola. Na verdade, ela ainda é uma ciência em construção. A agroecologia ela é uma forma de agricultura sustentável que retoma as concepções agronômicas anteriores da chamada Revolução Verde. Então, ela é bem antiga. São chamadas de agroecologia as práticas de agriculturas que incorporam as questões sociais, políticas, culturais, energéticas, ambientais e éticas. Ela foi desenvolvida ali em mais ou menos 1934, porém só em 1950 ela foi apropriada. E mais ou menos em 1964 ela passou a ser utilizada nos cursos de agronomia. Atualmente, esse termo, agroecologia, ele pode ser entendido como uma disciplina científica, também como uma prática agrícola e como um movimento social e político. Nesse sentido, a agroecologia ela não existe isoladamente, muito pelo contrário, ela é uma ciência integradora que agrega vários conhecimentos de outras ciências, além de agregar também saberes populares e tradicionais provenientes de experiências de agriculturas familiares, por exemplo, também de comunidades indígenas e camponesas. Pode passar, Marina. Oi, meu nome é Gabriel e vou falar sobre os princípios básicos da agroecologia. O primeiro tópico é conservar e ampliar a biodiversidade dos ecossistemas, tendo em vista o estabelecimento de numerosas interações entre o solo, plantas e animais, e também ampliando a alta regulação do agroecossistema da sua propriedade. Assegurar as condições de vida do solo que permitam a manutenção de sua fertilidade e o desenvolvimento saudável das plantas, por meio da prática como a cobertura permanente de solo, a viva ou a mulching. A mulching é uma técnica que envolve a cobertura dessa cobertura para proteger o cultivo e promover melhores resultados da sua lavoura. Também a adubação verde, a proteção contra os ventos, as práticas de conservação de solo, controle de erosão, a rotação de culturas, a consorciação de culturas, cultivo de faixa, entre outras. A terceira, usar espécies ou variedades adaptadas às condições locais do solo ou do clima, minimizando existências externas para um bom desenvolvimento da cultura. A quarta, assegurar uma produção sustentável das culturas, sem utilizar insumos químicos, que possam degradar o ambiente, fazendo uso da adubação orgânica, também natural, e de produtos minerais, pouco solúveis, fosfatos de rocha, calcário, pó de rocha, etc. E de um manejo fitossanitário, que integre as práticas culturais, mecânicas e biológicas para o controle de pragas e doenças. A quinta é diversificar as atividades econômicas da sua propriedade, buscando a integração entre elas, para maximizar a utilização dos recursos endogêneos e, assim, diminuir a aquisição de insumos externos da sua propriedade. A sexta e a última é a favorecer a alta gestão da comunidade produtora, respeitando a sua cultura e estimulando a sua dinâmica social. Pode passar, Marina. Bom, eu sou o Gilberto, eu vou falar um pouco da agroecologia no Brasil. Bom, no Brasil, Schmidt reforça que a agroecologia passou-se a afirmar como uma referência conceitual e metodológica a partir do início dos anos 1990. Isso foi fruto, em grande medida, da incorporação dessa abordagem por organizações da sociedade civil vinculadas à chamada agricultura alternativa. Ou seja, na chegada do Brasil, a agroecologia era vista como uma agricultura alternativa.
Diversos estudos referenciam o histórico da construção da agroecologia pelos movimentos sociais, com destaques para Almeida, Gomes de Almeida, Petersen e Gomes de Almeida. Para esses autores, a partir da valorização de ambientes locais de organização sociopolítica, criados por comunidades eclesiais de base, o movimento agroecológico no Brasil deu seus primeiros passos. Então, a partir de estudos referenciais feitos por esses autores, ela começou a dar os seus primeiros passos no Brasil. O início da discussão sobre a ecologia no Brasil foi marcado por movimentos sociais favoráveis a uma agricultura alternativa. Desse modo, pela união da ciência como ativismo político oriundo das articulações entre os diversos movimentos urbanos e rurais, foram identificadas demandas gerais e específicas, o que resultou na criação de leis, como a Política Nacional da Agroecologia e de Produção Orgânica, a PENAPO, e seu consequente Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, PLANAPO. Pode passar. Boa noite a todos. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso tema, o que é a transição agroecológica, né? Bom, o que é essa transição? É um processo gradual com orientação e acompanhamento de transformação das bases produtivas e sociais para recuperar a fertilidade e equilíbrio ecológico do agrossistema em acordo com os princípios da agroecologia, né? Sempre priorizando o desenvolvimento de sistemas agroalimentares locais e sustentáveis, considerando alguns aspectos muito importantes, né? Aí, entre eles estão sociais, culturais, políticos e econômicos, além de alguns outros fatores que a gente vai estar falando um pouco mais para frente. Esse conceito ele é baseado no texto do Projeto de Lei 236, de 2017, da Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica de São Paulo, a PEAPO. Essa transição agroecológica ela é um processo que representa a mudança das bases da produção, com a adoção de práticas que visam a conservação dos recursos naturais e o bem-estar da população. Também, assim, aumentando a sustentabilidade dos sistemas agrícolas, né? Ele vai se tornar sustentável. O grande desafio para essa transição agroecológica é tornar a agricultura cada vez mais sustentável e menos degradadora da natureza e da qualidade de vida. Pode passar, Marina. Então, assim, nós temos 4 passos importantes para essa transição, né? Entre eles estão a redução e racionalização do uso de agroquímico e fertilizante, a substituição dos insumos químicos por outros de origem biológica, né? Tornando assim o meio mais sustentável, o manejo da biodiversidade e redesenho dos sistemas produtivos, e socializar os conceitos sobre agroecologia e programas institucionais relacionados ao tema. Aí, aqui abaixo, a gente tem os demais fatores que eu falei, para se realizar uma boa transição agroecológica. Pode passar, Maria. Então, aqui é o Marte, eu vou falar sobre a alternativa de financiamento para a transição ecológica. O principal meio de crédito para a produção agrícola familiar no Brasil é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Ela foi criada em 1996 e quando ela foi criada, ela teve uma repercussão muito negativa com as pessoas, o alvo das pessoas, que eram as pessoas de agricultura familiar, de baixa, que planta pouco, não planta menos que os latifundiários, e com os movimentos sociais fizeram que o governo criasse uma outra linha de financiamento para determinados aspectos, como o PRONAF Agroecologia, o PRONAF Floresta, o PRONAF Semiárido e o PRONAF Eco, cada um tendo suas características para uma linha de financiamento. Pode passar.
As linhas de crédito do Pronaf Verde começaram a operar em 2003, quase 7 anos depois da criação do programa do Pronaf, que foi criado em 96. Temos aqui o Pronaf Floresta, que foi criado na operação em 2003, 2004, que serve para financiar a implantação e a manutenção de sistemas agroflorestais, no manejo florestal e a exploração extrativista ecologicamente sustentável. Então, para as pessoas que mexem com reflorestamento, com plantar eucalipto, essas coisas, usa o Pronaf Floresta. Temos também o Pronaf Semiárido, de 2003 2004, que serve para financiar investimentos em projetos de convivência com o semiárido, para fabricação de poços artesianos, como captação de hídrica de chuva, essas coisas, esse tipo de financiamento. Então, as pessoas que têm pouca cadência de água na sua lavoura, onde mora. O Pronaf Agroecologia serve para financiar a implantação e manutenção de sistemas agroecológicos de produção, conforme a norma estabelecida pela Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, para as pessoas que vão plantar ecologicamente, como sem usar químicos e coisa, usa o Pronaf Agroecologia para ter produtos orgânicos. E foi criado em 2005 e 2006. E tem o Pronaf Eco, de 2007 e 2008, serve para financiar a implantação e a utilização de recuperação de tecnologia para a produção de energia renovável e tecnologia ambiental e sistemas de armazenagem hídrico e silvicultura, para adoção de práticas conservacionistas e correção da acidez e fertilidade do solo. É isso. Para ter acesso às linhas de crédito, é necessário que o agricultor procure uma empresa de assistência técnica credenciada para que os profissionais elaborem a viabilidade do projeto técnico, além de realizar a declaração da aptidão no Pronaf, o DAP. E após isso, a documentação da família do projeto são encaminhados para a instituição bancária e para análise. Então, tem que seguir um monte de passos, com bastante burocracia, para ver se a família tem aptidão mesmo de pegar essa linha de financiamento com documentos da família e coisa, para depois encaminhar para o banco avaliar se é viável financiar essa pessoa, esse produtor ou não. Eu vou falar um pouco sobre os desafios encontrados no financiamento. Entre esses vários obstáculos identificados, tem alguns que tomam maior destaque, que é a falta de divulgação e de conhecimento dos próprios agricultores, dos produtores, que existe essas linhas de crédito. A falta de assistência especializada para poder ajudar a montar os projetos, encaminhar a pessoa para fazer o pedido, né, para o financiamento. Os altos custos desse processo de certificação orgânica, e do tempo, né, de carência que a pessoa tem que ficar para poder conseguir o selo de certificação orgânica, e a burocracia toda para ter esse acesso aos créditos, porque precisa passar por várias etapas, como o Martin disse, é muito burocrático, e acaba tendo produtores que não têm o encaminhamento correto, e por ser tão burocrático por tanto tempo, acaba optando por outras vias. E o acesso ao crédito junto aos agentes financeiros passam pela formatação inadequada das planilhas de apresentação dos projetos, falta de definição de metas de aplicação, carência de pessoal, desconhecimento das linhas de crédito verde por parte dos funcionários e ou da sua resistência em financiar projetos ambientais que não são prioritários nas agências. E também tem algumas agências que acabam recusando, não aceitando algumas linhas de créditos por não ser tão benéficas, entre aspas, para eles. Bom, eu vou estar agora fazendo as considerações finais do nosso trabalho. Como a gente viu nos últimos anos, a agricultura agroecológica, orgânica, ela tem ganhado muito espaço no nosso meio. Porém, mesmo com várias alternativas de linhas de crédito rural, ainda se tem muito problema a ser resolvido
para a gente poder dizer que as nossas linhas de crédito estão tendo um bom desempenho. Diante desses problemas, a gente tem as modalidades de financiamento da agricultura com base ecológica, elas ainda têm pouco recurso, um baixo número de pessoas que conseguem acessar esse financiamento. O financiamento verde, que são as linhas do Pronaf, para as transições agroecológicas, Cortou o microfone. desculpa. Então, voltando às considerações finais. A agricultura orgânica, mesmo com todo esse alavancamento que ela vem tendo nos últimos anos, as linhas de crédito voltadas para elas ainda não têm um desempenho que a gente pode dizer que assim, é 100%. Tem muita coisa que ser melhorada ainda, para a gente poder que está tendo um bom desempenho. As linhas de financiamento verde, elas foram insuficientes para levar adiante as propostas que teve no começo. Então, assim, teve algum desenvolvimento bom? Sim, teve. Mas as linhas de crédito que a gente tem hoje precisa melhorar muito para a gente poder dizer que ela está tendo um nível aceitável de distribuição desse financiamento, porque, como a gente viu, há muitos obstáculos que levam os produtores a não conseguir, há muita burocracia, então, assim, tem muita coisa que ser melhorada para a gente ter bons linhas de crédito, no caso, financiamentos para esses agricultores. Alguém quer fazer alguma consideração final, alguma coisa? Acho que tá tudo certo. Então, assim, só para... Pode falar, Marina. Foi realizado, dado início também a um projeto de financiamento, de linha de financiamento para mulheres, pequenas produtoras, que tocam praticamente a propriedade sozinha, só que ela não teve... as pessoas não ligaram muito para isso, tanto que não foi para frente, mas hoje em dia seria bem interessante de se tocar, né? Mas primeiro eu acredito que tem que melhorar as outras linhas de crédito para poder dar início a essa também. E era isso que eu queria acrescentar. Então, para a gente concluir, os problemas que a gente vem tendo nessas linhas de crédito para o pequeno produtor, para o agricultor familiar, agricultor orgânico, é que as nossas linhas de crédito, elas ainda estão com bases da agricultura convencional. Mesmo que a gente tenha alternativas que foram citadas no trabalho, voltadas para o meio sustentável, as nossas linhas de crédito ainda têm critérios que foram desenvolvidos para a agricultura convencional, não para a agricultura orgânica, o que leva também a gente ter um desempenho não muito aceitável das linhas de crédito. Bom, eu acho que era isso que a gente queria expor. Enfim, obrigada.